boa tarde. Vamos agora dando sequência ao nosso curso de questões sobre a 842992, adentrar na análise das questões da Fundação Carlos Chagas. Passando aqui então, nós temos comparativamente bem mais questões da FCC do que da ESAF. Vamos aqui então, primeira questão do número 16, prova de analista judiciário, execução de mandatos, TRT, 23ª Região 2004. Dois servidores públicos do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Zeus e Afrodite, aproveitando das atribuições dos respectivos cargos, cometeram atos de improbidade administrativa pelos seguintes fatos. Zeus utilizou o veículo que se encontrara à disposição daquele tribunal para transportar material de construção destinado à reforma em sua residência. Afrodite, superior imediato de Zeus, permitiu que se utilizasse o supracitado veículo para os fins descritos na conduta do primeiro nomeado. Consequentemente, esses servidores estão passíveis de sofrerem, dentre outras sanções, a suspensão dos direitos políticos, respectivamente, pelos prazos de A. 3 a 5 anos e de 10 anos, B. 5 anos e de 3 a 5 anos, C. 5 a 8 anos e de 3 a 5 anos, D. 8 e de 10 anos, e a alternativa E. 8 a 10 anos e de 5 a 8 anos. Vejam só, vamos voltar aqui então. A conduta de Zeus é enquadrada como ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. A previsão está aqui, no artigo 9º, inciso 12. A conduta de Afrodite, por sua vez, é enquadrada como ato de improbidade causador de dano ao erário, previsto aqui no artigo 10, inciso 13. Vou ler para vocês aqui o dispositivo. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Ou seja, a conduta de Afrodite se enquadra perfeitamente na prescrição legal. Trazendo isso aqui para as alternativas, vejam só, como eu tenho na primeira um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos é de 8 a 10 anos. Como eu tenho no segundo caso um ato de improbidade causador de dano erário, a sanção cabível é de 5 a 8 anos. Logo, a alternativa correta, a alternativa E. Vamos aqui, questão número 17. Analista judiciário, execução de mandatos, TRF 5ª Região 2003. Determinado servidor público federal foi condenado por sentença transitada em julgado a ressarcir o erário em razão da prática de atos de improbidade administrativa. A mesma sentença ainda determinou a suspensão de seus direitos políticos, entre outras sanções, sem prejuízo de eventual condenação na ação penal que corria paralelamente perante o juiz competente. Esse mesmo servidor, desejando eleger-se deputado federal, deverá ser informado de que A. Poderá eleger-se, uma vez que a sentença que determina a suspensão de seus direitos políticos é ineficaz, já que essa restrição somente poderia decorrer de sentença penal condenatória transitada em julgado. B. Poderá eleger-se, uma vez que a sentença que determinou a suspensão de seus direitos políticos é nula de pleno direito, já que a Constituição Federal veda expressamente a cassação de direitos políticos. C. Poderá eleger-se, uma vez que a sentença que determinou a suspensão de seus direitos políticos é nula de pleno direito, já que essa sanção não pode ser acumulada com sanção de natureza penal. D. Não poderá eleger-se enquanto perdurar a suspensão de seus direitos políticos determinada na ação civil, por se tratar de hipótese expressamente admitida na Constituição Federal. E a E. Não poderá eleger-se no período de suspensão de seus direitos políticos apenas na hipótese de também vir a ser condenado em sentença penal pela prática do ato de improbidade. Vejam só, o artigo 15, inciso 5
da Constituição Federal prevê a perda do cargo, melhor dizendo, prevê a suspensão dos direitos políticos na hipótese de condenação por ato de improbidade administrativa. Trazendo isso aqui para a questão, nós temos que estar correta a alternativa D. O nobríssimo servidor público federal simplesmente não poderá não poderá eleger-se enquanto estiver ainda em transcurso o prazo de suspensão dos seus direitos políticos. É uma hipótese expressamente prevista na Constituição Federal, aqui no artigo 15, inciso 5 da Carta Magna. Tranquilo, seguimos aqui. Questão de número 18. Adaptada. Instruções. Para responder à próxima questão, utilize a chave abaixo. A. Está correto o que se afirma apenas em 1. B. Está correto o que se afirma apenas em 1 e 2. C. Está correto o que se afirma apenas em 1 e 3. D. Está correto o que se afirma apenas em 2 e 4. E. Está correto o que se afirma apenas em 3 e 4. A questão é de analista judiciário, TRT 20ª Região 2004. Em conformidade com a Lei de Improbidade Administrativa, o agente público que retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está sujeito, entre outras, às seguintes combinações. 1. Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Vejam bem, afinal de contas, para nós enquadrar adequadamente a situação aqui nos itens, aqui, qual é, afinal de contas, a modalidade de ato de improbidade em que se enquadra essa conduta? Retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício. Ora, isso é um ato de improbidade violador de princípio administrativo previsto aqui no artigo 11, inciso 2. Tranquilo. Então, com isso, nós podemos concluir que a primeira afirmativa está errada. No caso, o prazo para aplicação dessa penalidade é de... o prazo de duração da penalidade é de 3 anos. 10 anos seria se fosse ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Seguindo aqui, item 2. Ressarcimento integral do dano se houver perda da função pública, tranquilo, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, perfeito, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. O item 2 está correto. Lembrando aqui que as sanções, no caso de ato de improbidade, que viola o princípio administrativo, estão previstas como um todo no artigo 12, inciso 3 da lei. Seguindo, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, e aqui eu já posso parar de ler. Não é previsto na lei a possibilidade de um ato ser enquadrado como violador de princípio administrativo quando há enriquecimento ilícito. Há a possibilidade de haver a incidência da pena de ressarcimento integral do dano. E o 4. Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. Perfeito. O item 4 também está correto. E vamos voltar aqui, então, à alternativa correta da questão. Alternativa D. Está correto o que se afirma apenas em 2 e 4. Passando aqui, questão de número 19. Procurador, Tribunal de Contas do Piauí 2005. As ações de improbidade administrativa
seja qual for a espécie de ato de improbidade praticado. A. Acarretam, em caso de procedência, suspensão dos direitos políticos do administrador ímprobo. Essa foi a alternativa correta, considerada pela FCC, e efetivamente estava correta a data em que foi elaborada a questão. Por quê? Veja aqui. As ações de improbidade administrativa, seja qual for a espécie de ato de improbidade praticado, acarretam, em caso de procedência, a suspensão dos direitos políticos do administrador ímprobo. Qual é a inadequação dessa alternativa? Efetivamente correta a data da prova, hoje, é a alteração promovida pela Lei 12.120 de 2009. A partir da sua entrada em vigor, as sanções do artigo 12 podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Então, o correto seria dizer aqui, podem acarretar, já que não necessariamente será aplicada a pena de suspensão dos direitos políticos, bem como qualquer outra das sanções do rol do artigo 12. Tranquilo, mas vamos aqui para as demais alternativas. A alternativa B deve ser proposta pelo agente público. Desculpem, pelo Ministério Público, errado. Pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Alternativa C. Admitem transação desde que homologada judicialmente. Não. Na ação de improbidade não se admite transação, acordo ou conciliação. Alternativa D. Instaura um juízo universal atraindo todas as ações penais e civis com o mesmo objeto. Não há nenhum tipo de prevenção quanto à ação penal. E aí, dependem exclusivamente de representação de autoridade competente. Não. A ação pode ser interposta de ofício, tanto pelo Ministério Público como pela pessoa jurídica interessada. Ademais, a lei usa essa expressão representação também para se referir a qualquer pessoa que tenha tal faculdade nos termos do artigo 14. Tranquilo, com isso, alternativa A. Vamos aqui para outra questão de prova de procurador. Procurador do município de São Paulo, 2004. O ato de improbidade administrativa ensejador das medidas sancionatórias previstas no ordenamento constitucional federal caracteriza-se como ato danoso. A. Contra a administração, podendo ou não estar previsto em lei. Aqui nós já podemos parar, porque os atos de improbidade, nos termos do 37º da Constituição, têm que estar previstos em lei, justamente a Lei 842992. Primeira alternativa errada. B. Previsto em lei contra a administração com enriquecimento ilícito para o sujeito ativo e prejuízo para o erário, estando excluídas como sujeitos passivos do ato as autarquias e as empresas públicas. Não. Sem dúvida, os agentes das empresas públicas e das autarquias também estão sujeitos à Lei 842992. Além disso, aqui, nós temos, além dos atos que importam enriquecimento ilícito e dos danosos ao erário, os atos que violam princípios administrativos. Vamos aqui à alternativa C. Previsto em lei contra a administração com enriquecimento ilícito para sujeito ativo e prejuízo para o erário, independente da presença dos elementos subjetivos do dolo ou da culpa do sujeito causador do ato. Boa essa alternativa, que também está errada, e está errada justamente nessa parte final, que a gente deve destacar, é que alguém só pode ser condenado por ato de improbidade administrativa se ele atua de forma dolosa ou culposa. Não se aplica de modo nenhum responsabilidade objetiva no que toca à ação de improbidade, a responsabilidade no contexto da 842992. Seguimos aqui. Previsto em lei, com enriquecimento ilícito para sujeito ativo, prejuízo para o erário, o atentado contra os princípios da administração. Perfeito. A alternativa D é a alternativa correta da questão. Vamos aqui, questão de número 21. Analista judiciário, TRT, 15ª Região, 2004. Em conformidade com a lei que trata de improbidade administrativa, a lei número 842992,
é correto afirmar que, vamos lá uma por uma. A. O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, poderá atuar facultativamente como fiscal da lei. Errado. O Ministério Público, se não for autor da ação de improbidade, deverá atuar obrigatoriamente na qualidade de fiscal da lei. Alternativa B. O agente público perderá, mas não o terceiro beneficiário, os bens acrescidos ao seu patrimônio quando for caso de enriquecimento ilícito. Errado também, né, pessoal? Pelo artigo 6º, a perda dos bens, nesse caso, aplica-se não só ao agente público, mas também ao terceiro beneficiário. Alternativa C. A representação para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de improbidade exclusiva do Ministério Público. Muito pelo contrário, né, pessoal? C também está errada. A representação é prerrogativa de qualquer pessoa. Alternativa D. A aplicação das sanções previstas na lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Efetivamente, essa é a regra do artigo 21, inciso 1. Apenas é necessária efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público para aplicação da pena de ressarcimento. Alternativa E. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público estará sujeito ao ressarcimento do dano, ainda que supere o valor da herança. Não. No limite do valor da herança recebida, é a regra do nosso artigo 8º. Seguimos aqui, questão 22. Técnico Judiciário, TRT, 13ª Região 2004. É certo que as ações destinadas a levar efeito às sanções previstas pela prática de ato de improbidade administrativa podem ser propostas. Alternativa A. Até 2 anos a partir da data da falta administrativa pelo ocupante de função de confiança. Não. Como sabemos, no caso do ocupante de função de confiança, o prazo é não de 2, mas de 5 anos e não se conta a partir da data da falta, e sim a partir do término do exercício da função de confiança. B. Até 5 anos, agora sim, após o término do exercício da função de confiança. De fato, a alternativa B está correta com base no disposto no artigo 23, inciso 1 da lei. Vamos aqui para as demais alternativas. C. Dentro de 10 anos, após a rescisão do contrato de trabalho referente a emprego público. Não. Como já vimos na última aula sobre a lei aqui, nesse caso, no caso do ocupante de emprego público com cargo efetivo, apenas faz remissão à legislação específica. Alternativa D. Dentro de 10 anos, a partir da consumação do fato lesivo pelo ocupante de cargo efetivo. Não, da mesma forma que a lei faz apenas uma remissão, ela mesma não fixa prazo nenhum. Alternativa E. A qualquer tempo, por serem as infrações imprescritíveis, especialmente em razão do interesse público. Não. A lei, no artigo 23, fixa os prazos prescricionais. Mas deixa eu aproveitar para destacar para vocês que pode até prescrever, efetivamente, pode prescrever, pode transcorrer o prazo para interposição da ação de improbidade. Mas vou lembrar aqui que pelo artigo 37, 5º da Constituição, as ações de ressarcimento movidas pelo poder público são imprescritíveis. Então, podem prescrever,
as responsabilidades penal e administrativa, não a obrigação civil, o dever de ressarcir, o dever de indenizar. E com isso vamos aqui para a questão de número 23. Analista judiciário TRT, 15ª Região 2004. Vera, servidora do Tribunal Regional do Trabalho, permitiu e facilitou a aquisição de impressos para o referido tribunal por preço superior ao de mercado. Nesse caso, Vera Lúcia estará sujeita, dentre outras combinações. Vocês vejam, pessoal, que aqui já é a segunda questão da FCC nesse estilo. A ESAF também tinha qual estilo? O enunciado traz uma conduta e pede a sanção aplicável nos termos da 8429. Então, nós temos que, no primeiro momento, proceder ao enquadramento da conduta dentre os atos de improbidade administrativa e, no segundo momento, então, conseguir relembrar, definir as penalidades aplicáveis. No caso, a conduta da nobríssima Vera Lúcia é ato de improbidade enquadrado como causador de dano erário, previsto aqui no artigo 10, inciso 5. Vou ler para vocês. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Com isso, vamos aqui para as alternativas. A. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos. Poxa, até perde a graça. A alternativa A é a alternativa correta da questão, com base no artigo 12, inciso 2. Mas vamos aqui apontar os erros das demais alternativas. O pagamento de multa civil de até 2 anos. 2 vezes, desculpem o valor do dano, suspensão da função pública, não é perda, e proibição de receber incentivos creditícios pelo prazo, não de 3, mas sim de 5 anos. C, perda dos direitos políticos, não, é suspensão. Suspensão da função pública, não, é perda. E proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo, como sabemos, não de 4, mas de 5 anos. Alternativa D. Pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do dano. Proibição de contratar com o poder público, vamos parar aqui, 2 vezes o valor do dano. Proibição de contratar com o poder público e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 e 6 anos. Não. A proibição é pelo prazo de 5 anos e a suspensão dos direitos políticos é pelo prazo de 5 a 8 anos. E fechando aqui a alternativa E. Perda dos direitos políticos, é errado, é suspensão. Ressarcimento proporcional do dano, errado, é integral. E proibição de receber incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 5 a 10 anos. Não, pelo prazo de 5 anos. Tranquilo, né, pessoal? Como vocês estão vendo, bem como nas demais questões, nas questões de ESAF que a gente viu, tirando ali aquela decisão do STF, sentido é que a 8429 não se aplica no caso de agente político que responde por crime de responsabilidade, todas as demais questões tu mata com conhecimento tão só da literalidade da lei, sem necessidade de recorrer à complementação doutrinária na matéria. Vamos aqui, questão 24. Analista judiciário, área administrativa, TRE, Minas Gerais, 2005. No que tange aos atos de improbidade administrativa, a Lei 842992 dispõe que a. O Ministério Público atuará sempre como parte e o órgão público lesado como fiscal da lei. B. A aprovação das contas pelo Tribunal de Contas respectivo é requisito indispensável para sua caracterização. C. Os particulares que concorrerem para a sua prática somente serão responsabilizados na esfera penal e mediante a comprovação de dolo ou culpa. D. A constatação de sua prática gera responsabilidade objetiva do agente. E a aplicação das sanções independe de efetiva ocorrência de dano erário.
Efetivamente, sabemos que está correta aqui a alternativa E, é a regra do artigo 21, inciso 1. A aplicação das sanções da 842992 independe de efetiva ocorrência de dano erário, salvo quanto à aplicação da pena de ressarcimento. Vamos aqui, aproveitando, apontar os erros das demais alternativas. A. O Ministério Público atuará sempre como parte e órgão público lesado como fiscal da lei. Sem pé nem cabeça. O MP atuará ou como parte, ou quando não for parte, ou seja, autor da ação, o MP atuará como fiscal da lei. B. Essa alternativa não tem lógica, né? A aprovação das contas pelo Tribunal de Contas respectivos é requisito indispensável para a sua caracterização. Não é. A análise, o resultado da análise por tribunais de contas ou órgãos de contas internos não interfere numa eventual responsabilização por ato de improbidade. É o que nos diz aqui o artigo 21, inciso 2. Eu digo que é uma questão sem lógica, porque se houvesse alguma interferência, uma alternativa sem lógica, seria, no caso, a rejeição das contas como elemento de caracterização, não a aprovação. Vamos lá, alternativa C. Os particulares que concorrerem para a sua prática somente serão responsabilizados na esfera penal. Parou, né, pessoal? Os particulares que induzirem o agente público a praticar um ato de improbidade ou concorrerem com o agente público na prática de um ato nessa natureza, ou que mesmo sem induzirem ou concorrerem, se beneficiarem de um ato de improbidade de forma direta ou indireta, estão sujeitos no que couber as combinações da 8429, como reza o artigo 3º da lei. E a D, a constatação de sua prática gera responsabilidade objetiva jamais, pessoal. Subjetiva do agente, ou seja, dependendo de comprovação de dolo ou culpa. Pois bem, vamos aqui para a questão de número 25. Elemento característico do regime da ação de improbidade administrativa estabelecido pela Lei 842992. Alternativa A. Vamos uma por uma. A competência privativa do Ministério Público para seu ajuizamento. Não. Pelo artigo 17, caput, pode ajuizar a ação de improbidade tanto o Ministério Público como a pessoa jurídica interessada, qual seja aquela em cujo âmbito ocorreu o ato que pode se enquadrar como de improbidade administrativa. B. A possibilidade de resultar na aplicação da pena privativa de liberdade, desde que o mesmo fato já não tenha gerado condenação em processo penal, de modo nenhum. Na ação de improbidade, como sabemos, não são previstas sanções de caráter penal. O que pode ocorrer é que, por o mesmo fato, alguém seja condenado na esfera penal e seja condenado também na ação de improbidade. C. A extensão de sua tutela a atos praticados por qualquer agente, servidor público ou não. De fato, é isso que consta na 8429, no artigo 1º, caput. Seguindo aqui, a alternativa D, a possibilidade de resultar na aplicação de pena de perda de direitos políticos. Não, a lei prevê apenas a suspensão. E a alternativa E, a transmissão das cominações da lei ao sucessor causa-mortes do réu, independentemente do valor da herança. Não. No limite do valor da herança recebida. Pessoal, paramos aqui, damos prosseguimento na próxima aula. Obrigado a todos pela atenção e até lá.